Vamos então continuarmos a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Técnica de sobrevida. Argos tivera um pós-operatório dolorido, como se há de compreender em se considerando a extensão da cirurgia. Advertiram-no os efeitos colaterais, martirizando-o, o que propiciou ao médico gentil mantê-lo sedado por um prazo mais longo. Retirado do centro cirúrgico, foi conduzido à unidade de terapia intensiva, onde ficou sob cuidados especiais. Tranquilizada pelo facultativo, ou seja, pelo médico, Áurea, por sua vez, pôde retornar ao lar, onde se hospedava com algum necessário repouso. Por telefone, acompanhou a convalescença do esposo, através das enfermeiras e religiosas cuja afeição conquistara. Conforme ficara estabelecido a hora aprazada, reunimos-nos ao grupo que se encarregaria de proporcionar os recursos para a moratória outorgada ao enfermo. Após as primeiras palavras de esclarecimento sobre o que se iria realizar, a irmã Angélica convidou-nos a seguir a UTI, donde conduziríamos a nossa esfera de ação, o companheiro desdobrado em espírito. Encontramo-lo emanado ao corpo, igualmente entorpecido pelos fortes anestésicos. A benfeitora aplicou-lhe passes longitudinais, detendo-se mais na área do epigástrio, e, em poucos segundos, ele se exteriorizava, denotando as sensações traumatizantes que o ato produzira no corpo, alcançando os tecidos sutis do espírito pelo processo automático da ação e reação. Sob o comando da nobre entidade, saímos, chegando à área ajardinada, utilizando-nos de volição, ou seja, foram sem tocar o chão, demandamos nosso campo de atividades. Amparado pelo Dr. Arnaldo e pelo nosso técnico de passes, Argos foi conduzido sem dar-se conta da ocorrência. Quando chegamos ao nosso local de destino, fomos recebidos pela equipe especializada no socorro programado, indo todos para uma ampla e agradável sala, onde não havia a monotonia das linhas arquitetônicas, nem os instrumentais hospitalares da terra. Era a primeira vez em que eu, pessoalmente, deveria tomar parte de uma providência grave de tal natureza, comovedora pela grandiosidade do amor de nosso Pai em relação às criaturas. Em razão disso, ao lado do interesse pela saúde do jovem, eu mantinha uma curiosidade positiva, objetivando aprender para mais servir, adquirindo assim experiências numa área ainda pouco estudada e, embora soubesse da sua realização mais ou menos frequente, desconhecia completamente o seu modus operandi, ou seja, não sabia como é que se dava essa transferência de energia vital para mais alguns anos de vida. Continuando, a sala agradável era dividida em duas partes. À entrada havia um hall e logo depois 3 degraus conduziam à segunda etapa, de maior proporção, onde podíamos ver alguns aparelhos por mim desconhecidos e uma mesa cirúrgica. Janelas laterais permitiam a entrada do ar balsâmico da natureza em suaves lufadas contínuas. Argos foi colocado sobre a mesa e a irmã Angélica fez as apresentações. O diretor da clínica era um lutador abnegado que ali se radicava, fazia mais de 30 anos, e que na Terra foi dedicado estudioso das cirurgias cardíacas de campo aberto. E, à época, constituía uma verdadeira temeridade. O Dr. Froebel explicou a técnica da sobrevida numa síntese muito bem urdida, com a intenção de esclarecer-nos, principalmente a nós outros, que sou leigo em assuntos médicos. Iremos retirar o tônus vital, começou por elucidar, que degenera em Argos, predispondo-o à desencarnação, e o faremos ser absorvido pelo pulmotor, onde já depositamos regular quantidade de Mahaprana, ou energia superior de vitalidade extraída dos vegetais terrestres. Na parte superior, interna e transparente da máquina, serão misturadas, sob a ação de uma pequena bomba encarregada de fazer a oxigenação da substância fluídica.
uma observação do autor espiritual. Resolvemos utilizar a expressão Mahaprana, de origem sânscrita, que significa energia proveniente de Brahma. Acredita-se, na tradição bramânica, que da sua atuação com a Akasha, ou seja, substância que se dá origem na Prakriti, ou matéria. Ele usa aqui palavras do hindu junto com as nossas palavras comuns. Vou ler o parágrafo novamente. Como se trata de um processo de restauração orgânica, material do paciente, recorreremos a esse verbete por parecer-nos mais apropriado para o esclarecimento do leitor. Ou seja, é uma máquina espiritual. Eu imagino que seja, é minha imaginação, que seja como aqueles pulmões mecânicos dos hospitais, em que eles vão misturar a energia, aqui chamado de prana, do Argus, com energia nova de origem da natureza. Mas vamos continuar a leitura. Fiz um intervalo enquanto apontou o aparelho e o setor onde se daria o processo referido. Logo depois deu prosseguimento. Providenciaremos um doador encarnado que consultá-lo em encontro conosco em uma reunião especializada, prontificou-se a cooperar. Isto porque, no caso em tela, faz-se necessário também o fluido humano e, como só acontecer nos trabalhos de transfusão de sangue, em que a quantidade de tipos é condição indispensável para os resultados que se almejam, aqui encontramos algo semelhante. Ou seja, eles também chamaram um doador humano com tipo, como se fosse uma tipagem do prana, da energia vital, do Argus, para que não haja nenhum estranhamento entre esses elementos. Continuando. Um antigo amigo de Argus, que o acompanhara desde o apelo do Sol de Assis é Francisco de Assis, aos corações terrenos, tentando conduzir os homens a Jesus, será o tipo ideal para a tentativa. Ainda mais considerando que este, exercendo a mediunidade, está de certo modo mais adestrado em labores do nosso lado. Chamando um jovem que se encontrava presente, concluiu: Este é o nosso irmão Venceslau, que residiu nesta colônia e se reencarnou com tarefas definidas no campo da recristianização dos seres humanos, através da abençoada doutrina espírita. Acostumado à vida religiosa em face das experiências passadas, nosso amigo adaptou-se sem maior sacrifício ao clima de ação que lhe diz respeito sobre a salutar proteção de irmã Angélica, sua desvelada benfeitora maternal. Venceslau sorriu gentilmente, saudou-nos com espontaneidade. Enquanto isso ocorria, uma outra mesa foi localizada ao lado do paciente, adormecido, sob os cuidados do irmão Bernardo. De imediato, o Dr. Freubel solicitou à irmã Angélica que se encarregasse de orar, suplicando o divino beneplácito para o trabalho a iniciar-se. A generosa mentora, ungida de amor, fê-lo com breves palavras, repassando-as de ternura e submissão à vontade superior. Todos nos dirigimos ao local e acompanhamos o médico, que passou a ser ajudado pelo Dr. Arnaldo e duas enfermeiras prestativas que já se encontravam no posto. Foram introduzidos 2 catéteres no braço direito de Argus, que se ligavam a um pulmotor. É aquilo que eu desconfiei. É como se fosse um pulmão mecânico que vai fazer essa tarefa. Vimos de imediato que saía uma substância pardo-acinzentada para o interior da máquina. O médico fechou pequena válvula, interrompendo o fluxo. Um outro catéter foi ligado ao aparelho, ao braço esquerdo do enfermo, por onde deveria retornar a energia purificada. Ou seja, eles tiraram o fluido vital do Argus, colocaram na máquina para que ela fosse purificada. É como se fosse aqueles aparelhos de tratamento renal, entende? Tratou a substância dele e devolveu pelo outro braço.
Imediatamente vimos uma das enfermeiras fazer uma terceira ligação. Desta vez era um catéter que se fixava na artéria do braço esquerdo de Venceslau, que deveria doar determinada dose de tônus vital. Era um momento comovedor e de elevação espiritual significativa. A irmã Angélica acompanhava o delicado serviço de sobrevida numa postura de veneranda diretora da tarefa, inspirando confiança e tranquilidade. A um sinal do chefe cirúrgico, foram abertas as pequenas válvulas. Vimos a energia de Argos, que já se encontrava em grande parte do catéter, penetrar no depósito de maaprana e clorofila, ao mesmo tempo em que do médium Venceslau o tono vital chegava à parte inferior do pulmotor, que uma pequena bomba impelia para cima, de modo a confundir-se, a unir-se, misturar-se com a substância em renovação e fosse transferida para o paciente pelo catéter do braço esquerdo. A operação transcorreu num prazo de 30 minutos aproximadamente. Desde o primeiro momento da transfusão de força vital, o espírito de Argos começou a dar sinais de menos desconforto. Normalizou-se-lhe a respiração e, ao terminar, já apresentava a face com róseo da saúde em retorno. Acreditamos, explicou o cirurgião, que ele disporá de energia para um quinquênio, ou seja, para 5 anos, aproximadamente, quando, segundo as suas conquistas, poderá receber nova dose ou interromper-se-lhe a estada no domicílio carnal. Retirados os catéteres, Venceslau recebeu passes de regovernamento aplicado por Bernardo, que lhe recomendou repousasse para o refazimento necessário, fazendo-o adormecer. Argos ficou na clínica até às 6 da manhã, mais ou menos, sendo então recambiado ao corpo. Quando o médico veio examiná-lo mais tarde, ficou surpreso com o resultado da operação, ou seja, da cirurgia que ele passou, e não ocultou o contentamento que transmitiu a Áurea, sempre expectante. Dentro de mais 2 dias, afirmou-lhe com euforia, se o quadro não sofrer alteração, ele retornará à enfermaria e em breve estará caminhando para a restauração orgânica. A jovem não pôde soprar as lágrimas e recorreu à oração de graças. Porque a irmã Angélica prosseguisse acompanhando a etapa final da técnica de sobrevida, indaguei-lhe com o propósito de aprendizagem. Como terá despertado Venceslau hoje? Manterá na consciência as lembranças da ocorrência? E Argos? A verdade é que a minha mente fervilhava de interrogações. Tudo era um mundo novo a ser conhecido e não posso negar o interesse que me despertava. Venceslau, respondeu bondosa a paciente, terá a recondução de um sono bom em nossa esfera, durante a qual se sentirá impelido à solidariedade espiritual em socorro de um amigo. Quanto a Argos, nenhuma lembrança lhe ficará, em razão do estado de inconsciência em que permaneceu. A convalescença do nosso paciente foi longa, com as naturais limitações que a máquina orgânica, em fase de ajustamento, lhe impunha nesse estágio de seus 5 anos de sobrevida. Vejam só, meus amigos, que possibilidades temos. Quando há merecimento, temos sempre a ajuda do alto para situações similares. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na sequência de nossos estudos. Abraços!